E a gente segue falando de economia e inflação. Os indicadores que vão ser divulgados essa semana vão dar uma ideia do que esperar para o resto do ano. A escalada dos preços não é só um problema local. E aí, para entender melhor o que é que está acontecendo, vamos conversar agora então com o economista, professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da GO Associados, Gessner Oliveira. Gessner, obrigada pela presença aqui. Boa noite para você. Boa noite, Glória. Boa noite, espectadores da CNN. É um prazer estar aqui. Gessner, ir ao mercado, abastecer o carro, fazer comida, né, por causa do gás de cozinha, energia elétrica, tá tudo um susto. De certa forma, todos esses aumentos esbarram na falta de matéria-prima, é isso? Olha, certamente, Glória, há um problema mundial e um problema nacional. Há um problema de custo de energia que é geral. Isso envolve também a Europa, que recentemente teve um grande problema com a subida do preço do gás. E aqui no Brasil, nós tivemos a taxa de escassez hídrica na conta de energia elétrica, que naturalmente aumentou bastante. O preço dos combustíveis, como há pouco o presidente mencionava, tem subido, também pressionou. O preço do etanol também subiu, porque a safra de cana reduziu, o preço do açúcar subiu no mercado internacional. Então, há um conjunto de fatores externos e internos que estão realmente doendo no bolso do consumidor. Portanto, é preciso administrar isso com muita atenção para que a gente não perca o controle da taxa de inflação, como já ocorreu no Brasil no passado. Agora, o que que acontece? Para a gente que está aqui no Brasil, a gente vê, o governo vai lá e sobe a taxa de juros para tentar controlar a inflação, mas a inflação continua subindo. O que que acontece? Por que que essa equação não está fechando? Olha, uma ferramenta para tentar controlar a inflação, administrar a inflação, é a taxa de juros. Nós esperamos que até o fim do ano, o Comitê de Política Monetária aumente novamente a taxa de juros pelo menos 2 vezes, para chegar no final do ano com a taxa primária de juros, a chamada Selic, em 8,25%. Porém, isso não é suficiente para resolver todos os problemas, porque tem problema, como você mencionou muito bem, de falta de matéria-prima, de elevação no preço no mercado internacional, e isso só o juro não resolve. Então, para isso, é muito importante pensar, por exemplo, como amortecer a variação de preço dos combustíveis no mercado doméstico. Isso poderia ser feito com um fundo de estabilização que teria que ter a cooperação dos estados e do governo federal. Portanto, não acho oportuno ficar jogando culpa, olha, os governadores são culpados, o governo federal é culpado, etc. É preciso haver uma cooperação para que haja um arranjo de forma que, quando o preço no mercado internacional do petróleo subir muito, as alíquotas de imposto caem para compensar um pouco. E há um fundo de estabilização também que subsidia momentos muito críticos do ponto de vista de crescimento de preço. Então, a gente está precisando mais cooperação, mais coordenação e menos confrontação entre as diferentes esferas de governo, Glória. Ano que vem é ano de eleição, né? A gente sabe disso. De que forma que essa expectativa pela eleição pode mudar esse cenário ou não muda? Estabiliza e continua do jeito que está? Olha, infelizmente, Glória, anos eleitorais são anos mais instáveis, né? E nós temos um mundo bastante instável. Na semana que vem, por exemplo, há uma expectativa em relação à ata do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que é chamado do Fed, o Banco Central Americano, né? Vai sair a ata que vai justificar, vai dar sinais aí para a política monetária dos Estados Unidos, os juros nos Estados Unidos. Isso influencia muito a taxa de câmbio no Brasil, influencia a taxa de juros no Brasil, então é um ponto de atenção que está todo mundo olhando para isso. Por outro lado, há uma expectativa também em relação à evolução da política, né? Como que vai evoluir o ano eleitoral, se vai haver muita polarização, menos polarização, uma campanha um pouco mais construtiva ou uma campanha marcada por ódio, com
muito conflito, então isso pode gerar mais instabilidade. Essa instabilidade em geral, Glória, acaba repercutindo sobre a taxa de câmbio, sobre o preço do dólar. E o preço do dólar afeta o nosso bolso, porque afeta o preço do combustível, afeta o preço dos importados, das matérias-primas importadas. Então, o ano eleitoral pode causar problema em função dessas instabilidades e acentuar o nosso problema atual, que é essa elevação da taxa de inflação. A taxa de inflação, com o último resultado do IPCA para setembro, chegou a 2 dígitos. Em 12 meses até setembro, nós temos uma taxa superior a 10%. E isso que precisa ser olhado com muito cuidado. Gessner, a gente tem a Renata Agostini aqui junto com a gente, quer fazer pergunta também. Obrigada, Glória. Olá, Gessner, boa noite. O senhor falava há pouco sobre essa proposta de um fundo de estabilização para ajudar nesse choque entre o preço internacional lá fora do petróleo, né, que acaba com o repasse feito pela Petrobras reverberando numa alta crescente do preço da gasolina na ponta. Outra proposta que vem sendo discutida é aquela que foi colocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que, segundo ele, poderia ter um efeito ali imediato nesse momento de uma queda de cerca de 8% no preço do combustível, que é a de considerar para a cobrança do ICMS o valor nos últimos 2 anos. Essa proposta ainda está para ser debatida na Câmara dos Deputados, de qualquer forma ela ainda não está descartada. Queria ouvi-lo especificamente sobre ela. Te parece uma boa ideia? Olha, Renata, boa noite. O que eu acho eu falava na cooperação, no governo federal e estadual. Essa proposta, que vai certamente a outro ponto de atenção aí para essa semana, será discutida no Congresso, ela tem uma repercussão muito forte na arrecadação dos estados, né? É muito simples falar, olha, o ICMS tem crescido, a arrecadação tem crescido, mas a gente sabe que também a situação fiscal dos estados é tão crítica quanto a do governo federal. Talvez para alguns estados ainda mais crítica do que para o governo federal. Então, acho que é irrealista imaginar que você possa fazer alterações súbitas de regras que afetam muito a arrecadação dos estados sem causar sérios problemas, inclusive no resultado consolidado do setor público. Quer dizer, ou seja, nós estamos juntos nesse barco. Então, municípios, estados e governo federal têm que, conjuntamente, pensar uma solução. Tudo aquilo que afeta muito a arrecadação dos estados exige um fundo de compensação. Essa discussão é de anos, procurando, por exemplo, uniformizar a alíquota do ICM dos vários estados para reduzir a guerra fiscal, que seria ótimo para o Brasil. Mas sempre tem o problema de você criar fundos de compensação, porque alguns estados perdem muita arrecadação. Você vai fazer o quê? E, de repente, esses estados têm obrigações também, têm obrigações com saúde, com educação, com segurança. Você não pode subitamente alterar isso para resolver o problema do preço dos combustíveis, que, obviamente, é um problema sério, tem impactado sobre a inflação, mas tem que ser resolvido de uma forma coordenada, não afetando muito diretamente a arrecadação desta ou daquela esfera de governo. Gessner Oliveira, com a gente aqui, economista, esclarecendo vários pontos sobre esse processo em que estamos passando, com PIB estagnado e inflação subindo. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite. Um prazer, Glória, Renata, um prazer conversar com os espectadores do CNN.